Você sabe por que eu guardo meu estojo de aquarelas na geladeira? Eu tenho certeza que ninguém nunca te falou isso. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê. Se você é artista ou tem vontade de ser, já deu uma pesquisada por aí e sabe que materiais artísticos são super caros. Até porque a maioria deles nem são nacionais, são importados. E ainda assim são difíceis de encontrar por aqui. E quando você compra um material novo, você quer fazer de tudo para ele durar. Você não quer correr esse risco de perder ele, certo? E foi exatamente isso, passando pela situação difícil. Ai, gente, coisas da edição, coisas da gravação, meu Deus. Na hora da gravação tudo acontece. Mas vamos lá, bora. Aqui ninguém desiste, não. E foi perdendo muito material que eu fui desenvolvendo essa habilidade de descobrir formas de cuidar, de conservar esses materiais. E até hoje o que mais me incomodou sempre foi a aquarela. Por quê? Sempre tive vários estojos de aquarela e eu tenho uma preferência por estojos de pastilha. Eu gosto, pra mim é mais prático. Além de ser mais prático, é até mais charmoso e eu me adapto muito melhor do que toda hora ter que ficar ali abrindo a bisnaga da tinta, colocando na paleta, fechando de novo. Eu me adapto melhor à aquarela de pastilha. Não tem jeito, isso é um fato. O que começou a acontecer? Dependendo do lugar que eu estava, porque houveram muitas mudanças ao longo da minha vida, ou era um local seco demais, ou era um local úmido demais, e ambas as situações causam dano aos materiais, principalmente as tintas. Quando eu morava em um local super seco, né, meu ateliê era anexado na minha casa, assim como é hoje, né, é um anexo da minha casa, mas era um local extremamente seco e isso também deteriorava a aquarela, deixava ela toda craquelada. Isso faz com que ela perca um pouco de resistência e também dá uma desbotada nos pigmentos. Agora, né, não só agora, mas há algum tempo já, eu morei em locais mais úmidos. E é uma coisa instantânea de um dia para o outro. Eu fazia um trabalho num dia, fechava meu estojo de aquarela. Quando eu acordava no dia seguinte para continuar o trabalho, a minha aquarela estava toda mofada. Eu vou ver se eu encontro aqui alguns vídeos antigos que eu estou mostrando a minha aquarela toda mofada e vou colocar aqui nesse vídeo para você ver como que ficou o estado. Então, eu não sei se você passa por isso aí, mas se você já passou por isso, não sabe o que fazer, eu vou deixar aqui essa dica que vai fazer diferença, você pode pôr em prática que tá garantido. Então, gente, eu fiz muita coisa para tentar salvar as minhas pastilhas de aquarela. Ao longo desse tempo aí de trabalho e de mudanças, de alterações ambientais, eu testei muita coisa para ver o que iria funcionar. Eu ficava desesperada porque estojo de aquarela é caro e eu fiz muitos testes e concluí que só uma única coisa funcionou. Eu confesso que a minha formação em biologia me ajudou porque entender um pouco de química fez eu buscar algumas soluções que não alterassem a composição química das tintas, mas ainda assim eram soluções pontuais que funcionavam durante um retrato de tempo ali, um intervalo de tempo, e que logo depois voltava tudo de novo, não adiantava. Até que durante esses estudos eu tive um insight. E o insight foi colocar o estojo de aquarela na geladeira. E aí eu peguei um estojo que na época estava completamente mofado, muito mofado. Todos, principalmente pigmentos quentes, estavam extremamente mofados, com aquela camada peluda verde por cima. E aí eu limpei eles com toda a minha expertise, né, química de limpeza. Primeiro eu fiz a raspagem, lavei com água filtrada, passando o pincel tentando tirar o máximo de esporos, porque o fungo ele se prolifera por esporos. E aí eu fiz uma mistura, primeiro para matar esse fungo, com um pouco de água sanitária. E aí passei ali, pinguei com conta-gotas em cada pastilha, deixei um tempo, esperei secar, depois lavei novamente com água filtrada. Depois de um outro período, eu fiz uma nova mistura com vinagre. O fungo ele não se prolifera em um local ácido.
Entretanto, eu não poderia alterar tanto o pH dessa tinta, senão ia descaracterizar o que dá a durabilidade e resistência dela. Então eu fiz uma mistura tentando chegar à neutralidade dessas tintas. E eu sabia que isso seria por um breve período, que isso iria funcionar, porque eu já tinha testado outras vezes e isso não tinha sido tão eficaz. Mas depois de fazer esse processo, né, eu já tinha feito várias vezes, de tanto em tanto tempo eu tinha que fazer, mas depois de limpar todo o estojo de aquarela, eu decidi guardá-lo na geladeira. E eis que o milagre aconteceu. Funcionou, super funcionou. Eu fiz um teste primeiro de 6 meses e funcionou demais, tá? No pico de umidade e não criou nem um esporo de fungo na minha tinta. Então eu tô vindo aqui compartilhar com você esse achado, essa descoberta minha. E eu não sei se é uma descoberta, tá, gente? Ou se alguma outra pessoa já pensou nisso antes, mas eu vou ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes. Pra mim, foi um insight meu, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu descobri que tem outros benefícios em guardar a sua aquarela na geladeira e eu vou listá-los aqui pra vocês. A primeira coisa é que a geladeira conserva o ponto de umidade ideal para a aquarela, evitando com que ela resseque e fique toda craquelada, e também evita com que ela fique completamente pegajosa, úmida, e evita a proliferação de fungo, né? Já que está numa temperatura elevada e o fungo gosta de um ambiente escuro, quente e úmido. A geladeira, a gente consegue manter esse ambiente gelado, tá? Ok, pode ser que esteja até escurinho, mas ele vai ter uma umidade estável, que não é muito elevada, e a temperatura vai estar sempre controlada. Ela acaba ajudando também a manter a textura da sua aquarela. Além de evitar essa proliferação de fungo, ela mantém a textura e o principal, que foi a minha maior descoberta, a geladeira, ela dá mais durabilidade e resistência para os pigmentos da sua tinta. Olha que incrível! O que faz com que ela mantenha as cores mais vivas e não se deteriore tanto com o tempo quando você faz a sua pintura. Não sei se você já fez esse teste. Toda aquarela, toda tinta de aquarela, ela com o tempo vai perder um pouco de pigmento e ela vai ficar mais esvaída. Porque ela é um tipo de pintura, né, com alta diluição em água, então isso é natural se esses pigmentos não são tão resistentes à luz, né? E aí o que define isso vai ser se os pigmentos são naturais ou sintéticos, o que difere das tintas profissionais e não profissionais, mas aí é papo para um outro vídeo. E esses pigmentos acabam se tornando, principalmente se forem pigmentos naturais, eles se tornam mais resistentes, principalmente exposição à luz, tá? Tanto à luz solar quanto à luz artificial mesmo. Eles ficam mais resistentes às intempéries do tempo. Mas é só pegar e jogar o teu estojo na geladeira? Não é bem assim. Antes de você guardar o seu estojo, dá uma olhadinha nele. Se você acabou de usar, ele tá bem úmido, deixa ele aberto por algumas horas, espera ele secar primeiro, não ficar tão molhadão, tá? E aí, depois que ele estiver seco, você fecha o seu estojo. De preferência, se puder colocar dentro de um saco hermético, um saquinho Ziploc. É interessante para não pegar cheiro dos outros alimentos. E por fim, evitar colocar ele próximo desses alimentos que tem cheiro muito forte, tipo alho ou coisa do tipo, porque você não quer nenhuma surpresa de odor indesejável na sua aquarela, né? Por fim, gente, é só alegria. Usa sua aquarela, pega teu estojo, tira da geladeira, usa e segue esse processo. Você não vai ter mais problemas com fungos ou ressecamento, ou problemas de textura ou qualquer outra coisa com a sua aquarela. E aí, gostou da dica? Esse truquezinho aí, essa minha possível descoberta, te ajudou de alguma forma? Eu sugiro que você teste aí na sua casa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu já testei em várias situações, em localidades diferentes, em momentos de pico de umidade e super funcionou. Esse armazenamento com certeza também funciona para outros tipos de tinta, mas é algo que eu vou trazer mais para frente porque eu preciso de mais testes.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já pensou nisso, se você já ouviu alguém falar nisso antes ou é a primeira vez. Se você está disposto a testar, vai lá, guarda sua aquarelinha na geladeira e me conta aqui o que você achou nos comentários, porque eu quero saber aí dos resultados, beleza? Se gostou, eu peço que curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!